Glória a Deus. Salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso sentir a bênção do Senhor. Muito bom. Isso não tem preço que pague, igreja. Isso Deus, Ele nos dá de graça. Sentir a presença dEle. E ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio do poder dEle. Amém? Então abra a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12, do verso 1 ao verso 10. Segunda Coríntios 12. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Muita gente procurando. Glória a Deus. Amém? 2 Coríntios capítulo 12. Bem, diz assim: em verdade que não convém gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém? Somente até aqui, igreja. Pode se assentar, pode adorar, pode glorificar o nome do Senhor, porque é muito bom nós estarmos reunidos para adorar e engrandecer o nome do Senhor. E a Bíblia nos ensina que todo ser que respira louva o Senhor. Independente daquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, nós temos que louvar o nome do Senhor, porque nós temos um Deus que nos sustenta, um Deus que nos guarda, um Deus que até aqui Ele tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando, porque o próprio Jesus, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então você não está só diante daquilo que você tem passado, tem vivido, ou o que virá ainda pela frente. Tenha certeza que é um Deus que cuida da tua vida, que cuida da tua casa, cuida dos seus filhos. Então esse Deus está aqui nesta noite para te abençoar em nome de Jesus. Amém? Nós vemos aqui essa palavra, igreja, uma palavra onde o apóstolo Paulo, ele traz uma resposta para os falsos apóstolos, onde eles ensinavam, aquilo que não era verdadeiro, onde eles traziam revelações que não eram reveladas por Deus. E naquele tempo o povo era fascinado pelas revelações dos falsos apóstolos. As pessoas iam atrás em busca de revelação onde Deus não se fazia presente na vida daqueles apóstolos, e através das revelações que eles levavam para o povo, aqueles homens se vangloriavam, aqueles homens se exaltavam. E aqui nós vemos o apóstolo Paulo trazendo a resposta, em relação aos falsos apóstolos. Paulo, ele traz a marca de um verdadeiro apostolado, que é ter intimidade com Deus, que é ter compromisso com Deus, que é buscar a presença de Deus, que é mostrar que quem está na presença de Deus, quem realmente teve um encontro verdadeiramente
intimamente com o Senhor, ele é transformado. Ele não precisa deixar que a sua carne venha se manifestar, mas ele tem a presença do Espírito Santo, que traz a revelação daquilo que está em oculto. E aquele que tem o Espírito Santo e tem a revelação de Deus, ele não precisa se vangloriar, porque o Espírito Santo é que cuida de todas as coisas. E Paulo aqui, ele traz essa revelação. Ele tinha intimidade com Deus, porque ele é um exemplo de uma pessoa, de um personagem que realmente ele foi transformado. Porque quando ele era Saulo, ele perseguia a igreja, mas um dia ele teve um encontro com Deus, e através desse encontro ele viu a luz de Cristo brilhar sobre a vida dele, e a partir daquele momento a vida daquele homem foi transformada. Ele se tornou um grande homem de Deus, que ele passou a ensinar, a pregar a palavra de Deus, e ele passou a ser perseguido. O que ele fazia antes, agora as coisas inverteram. Agora ele passa a não viver mais a vida dele, mas ele passa a viver a vida de Cristo. Então, por ele viver Cristo na vida dele, ele passou a ser perseguido. Quantas perseguições que Paulo ele não sofreu? Quantas situações que Paulo ele não passou? Mas ele nunca passou só. Deus estava com ele, ele tinha essa certeza, ele tinha essa convicção, ele tinha essa comunhão com o Senhor. E quando nós entramos nesse texto, nós vamos ver aqui que Paulo ele fala de uma experiência, que aconteceu há 14 anos atrás, que um homem, ele não sabe se era no corpo ou se era em espírito, que tinha sido arrebatado ao terceiro céu. Ali, naquele arrebatamento, Deus traz uma revelação para aquele homem. Ele ouve palavras que não era lícito falar, de tão maravilhosas que eram aquelas palavras, e aquela revelação que Deus deu para aquele homem, que Paulo estava contando dessa experiência. Na verdade, Paulo não estava falando de nenhum outro homem que não era dele mesmo, ele estava falando de si próprio, porque foi a revelação que Deus deu para ele, que levou ele ao terceiro céu e mostrou algo extraordinário. Uma revelação que, se ele não tomasse o cuidado, ele também poderia se vangloriar, porque nenhum outro homem teve aquela revelação de Paulo, que Deus mostrou para ele, porque ele tinha essa intimidade com o Senhor. Então, através dessa revelação, para que ele não viesse se vangloriar, que ele não viesse se exaltar, então um espinho vem na carne de Paulo. Olha o que Deus ele faz. Deus ele mostra, mas Deus ele também cuida. Mas pastor, como que ele vai cuidar? Colocando um espinho, algo doloroso, algo que é incômodo, porque Paulo, ele se sentiu incomodado, aquilo doía na carne de Paulo, mas tudo isso Deus ele fez, que era para que Paulo, ele permanecesse na humildade, na simplicidade, para que tudo aquilo que Deus fizesse na vida dele, ele não viesse se exaltar. Mas Paulo era uma pessoa ativa, Paulo era uma pessoa que não ficava parado, mas ele se movimentava, ele estava a serviço da obra do reino de Deus. Então Paulo ele estava sempre em movimento, mas aquele espinho na carne de Paulo, aquilo estava doendo, aquilo estava incomodando ele, aquilo estava atrapalhando o caminhar dele para trabalhar, para poder levar a palavra, pregar as boas novas. Então Paulo ele vai orar ao Senhor. Paulo ele ora uma vez, Paulo ele ora duas vezes, e Paulo ora pela terceira vez, pedindo que Deus tirasse aquele incômodo dele, tirasse aquele espinho da carne dele. E muitas vezes nós oramos pedindo para Deus tirar algo que está nos incomodando, algo que está nos atrapalhando, algo que está nos impedindo de caminhar. Esperamos a resposta de Deus, como Paulo também esperou que Deus enviasse a resposta, porque Paulo queria que Deus viesse e tirasse aquele incômodo da vida dele. Mas Deus, ele nem sempre vai responder da forma que nós queremos, da forma que nós imaginamos, mas aquilo que Deus, ele responde para a nossa vida. Entenda uma coisa, é o melhor. A resposta de Deus para a minha vida e para a tua vida sempre vai ser a melhor, nem sempre vai ser o que nós queremos, e nem sempre vai alegrar o nosso coração, mas o que Deus responder é para o nosso bem, é para o teu bem, é para que nós possamos continuar confiando no Senhor. E a resposta de Deus vem para Paulo, e Deus ele responde: Paulo, não é o que você está querendo, mas o que eu tenho para você é a minha graça, porque a minha graça ela te basta, e o meu poder ele
poder te aperfeiçoa. Aleluia. Talvez Paulo não estivesse entendendo o que Deus estava respondendo, mas Deus estava dizendo bem assim para Paulo: Paulo, você está passando por esse espinho, isso está te incomodando, mas o que eu tenho para você é suficiente para você enfrentar essa dor. O que eu tenho para você, aleluia, é a minha graça, e a minha graça, ela te passa para você continuar caminhando, para você continuar pregando a minha palavra, para você continuar avançando. Aleluia. Você não precisa de mais nada, mas somente a minha graça. Aleluia. E quando nós vamos em busca da graça de Deus, o que é a graça de Deus? É algo tão tremendo. Como Deus ele pode dar algo para Paulo, para mim e para você, se nós não merecemos? Porque a graça, ela é algo imerecível, que nós não merecemos. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, igreja. Deus, ele é tão bondoso. Deus é um Deus de amor, que quando ele olha para mim e para você, ele vê nós passando por alguma situação, alguma necessidade, como olhou para Paulo. Ele não olha, como já foi dito aqui nesta noite, com um olhar de condenação, mas Deus olha para mim e para você como olhou para Paulo, com um olhar de amor, com um olhar de bondade. Então foi pela bondade, misericórdia, fidelidade e pelo amor de Deus que ele derrama da sua graça, que ele derramou sobre a graça, sobre a vida de Paulo. Ele ofereceu a graça dele sobre a vida de Paulo. Paulo está doendo, mas a minha graça vai te confortar. Paulo está te incomodando, mas a minha graça, ela vai ser uma porta de escape para você. Aleluia. Paulo, você pode não estar vendo nada, mas a minha graça, ela vai preparar o caminho para que você possa continuar, aleluia, perseverando. Essa é a experiência que Paulo ele teve com Deus. E Paulo, ele reconhece as suas limitações, porque Paulo, ele passou por injúrias, perseguições, vergonha, necessidade. Ele passou por diversas situações, e Paulo, ele reconhece a sua limitação, a sua fraqueza, o momento de fraqueza. Ele reconhece e entende a palavra que Deus, aleluia, liberou para ele como resposta. Paulo, não só a minha graça te basta, mas o meu poder te aperfeiçoa. O meu poder te aperfeiçoa na tua fraqueza. E Paulo reconhece que o poder de Deus era maior, aleluia, do que a força humana dele. Ele reconhece a limitação dele, aleluia, e a dependência dele no Senhor. E quando nós reconhecemos as nossas limitações, o poder de Deus se manifesta na nossa vida. O poder de Deus, ele nos aperfeiçoa. Quando nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada, que nós nos tornamos dependentes do Senhor, ele derrama do poder dele para nos aperfeiçoar. E aí Paulo, ele declara, aleluia, ainda que a minha carne esteja fraca, aleluia, eu não dependo do homem, eu não dependo da força humana, mas eu dependo da força do Senhor. Porque quando estou fraco, é que sou forte, porque meu Deus é forte, meu Deus é grande, meu Deus é soberano, é Deus que tem me sustentado, é Deus que tem me guardado, é Deus que tem me fortalecido, e até aqui eu tenho Deus que tem me sustentado. Dentro da prisão, Deus esteve comigo, na perseguição, Deus esteve comigo, quando eu fui jogado, aleluia, lá no meio da rua, quando me apedrejaram, quando, aleluia, me deram como morto, eu não estava só, mas Deus estava comigo. Deus trouxe vida aonde muitos já haviam decretado a morte, porque Deus não me desamparou. E o mesmo Deus que esteve com Paulo é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que está aí do teu lado. É o mesmo Deus que tem a graça dele para a tua vida nessa noite. Aleluia, aquilo que Deus tem para a tua vida não é como você quer, mas o que Deus tem para a tua vida é suficiente para você continuar caminhando, para você enfrentar essa semana. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então Deus tem a graça dele. Mas para quem é a graça de Deus? É para todos. É para todos. Todos que o recebem como único Senhor e Salvador. Quando Saulo era Saulo, ele tinha a graça? Não. Quando Paulo, ele passou a receber a graça de Deus, quando ele foi transformado, quando ele teve um encontro verdadeiramente com o Senhor.
A vida dele foi transformada, ele recebe Jesus na sua vida e Deus derrama da sua graça. Então todos aqueles que recebem Jesus na sua vida como o único Senhor e Salvador, têm direito à graça de Deus. Aleluia! E a graça dele vai te sustentar por onde você for. A graça dele vai trazer consolo ao teu coração, quando o teu coração se entristecer. E quando você se sentir fraco, o poder dele vai te fortalecer. Ele vai se mostrar presente na tua vida, nos momentos mais difíceis. Quando você chorar, ele vai estar ali para te consolar. Quando você não achar caminho para seguir, ele vai te mostrar o caminho. Ele vai falar: olha, a minha graça está sobre você, a minha graça ela te basta, eu te mostro o caminho. Aleluia! Olha, quando você passar pelas águas, a graça de Deus vai estar sobre você. Ele vai segurar nas suas mãos. Aleluia! E as águas não vão te submergir. E quando você passar pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Quando te jogarem na fornalha, a graça de Deus vai estar sobre a tua vida. Quando te colocarem dentro, aleluia, da cova do Senhor, o leão não vai te tocar, porque você é cheio da graça. E quem tem a graça, aleluia, o adversário tem que te respeitar. Quem é cheio da graça não é envergonhado, mas é o teu adversário que vai ser envergonhado através da graça que está sobre a tua vida. Aleluia! Eu não sei o que você está passando. Talvez você já pediu tantas coisas para o Senhor, mas esqueceu de pedir: Senhor, me dá a tua graça. Porque a tua graça é suficiente, a tua graça, ela me basta. A tua graça vai me ajudar a vencer os obstáculos. A tua graça, ela vai fazer com que eu olhe lá para frente e não para trás. A tua graça, aleluia, ela vai me fazer enfrentar, vencer as adversidades. A tua graça, ela vai me fazer vencer o desânimo, vai me fazer vencer a frieza espiritual, a incredulidade, as palavras negativas, porque eu estou vivendo para ver debaixo da graça do Senhor. Porque eu tenho a graça. Porque eu recebi a graça. Todos nós sabemos o que é a graça. É algo que mereci, que não merecemos. E também sabemos que quem pode receber essa graça do Senhor. Mas tem algo mais importante do que saber o que é a graça e de saber de quem pode receber a graça. O mais importante é viver debaixo da graça. Mas como nós vamos viver debaixo da graça do Senhor? Hoje nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, que querem viver de qualquer jeito, querem viver de qualquer maneira, querem viver com dois pensamentos, querem viver de uma forma que está dentro da igreja, de um jeito, de uma aparência, mas quando sai lá fora, vivem de outro jeito, vivem de acordo com os padrões do mundo, seguem essas más influências que estão aí nas redes sociais, algo que não é sustentável, algo que não é um bom alimento, aonde não tem a graça do Senhor, aonde não tem a presença do Senhor. Para mim viver debaixo da graça, eu tenho que viver o sim, sim, não, não, eu tenho que viver a renúncia do meu eu tenho que viver uma vida de transformação, eu tenho que viver um evangelho da renúncia, aonde o eu não vai prevalecer, aonde a minha vontade não vai prevalecer, mas é a vontade do Senhor que tem que prevalecer na minha vida, para que eu possa viver debaixo da graça. E quando nós vivemos debaixo da graça, nós recebemos os benefícios das bênçãos do Senhor. E para mim viver debaixo da graça, eu tenho que ter uma aliança com o Senhor, eu tenho que ter uma aliança com a palavra, eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. Do que adianta eu estar dentro da igreja e desprezar a palavra de Deus, não ter compromisso com a palavra de Deus, desprezar Jesus na minha vida. Mas pastor, como eu vou desprezar? Quando você nega ele lá fora. Aqui dentro você aceita, mas lá fora, se você nega ele, como você pode viver debaixo da graça do Senhor? O que eu vivo aqui dentro é o que eu tenho que viver dentro do meu lar, ou o contrário. O que eu vivo dentro do meu lar, tem que ser em comunhão com o Senhor, em amor com o Senhor, em amor com a minha família, para viver em comunhão dentro da igreja. Porque tudo não começa aqui, mas tudo começa dentro da nossa casa. Se eu venho torto de dentro da minha casa, eu vou permanecer torto dentro da igreja. E eu não vou viver debaixo da graça, mas a graça, ela me transforma numa nova pessoa, ela me transforma numa nova criatura, onde eu não vou viver
de acordo com os padrões desse mundo. Mas aí nós podemos, quando somos transformados, declarar o que Paulo, ele declarou: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu não vou viver mais de acordo com os padrões do mundo, mas eu vou viver de acordo com a palavra de Deus. E se a palavra de Deus, ela fala que nós temos que andar em santidade, é em santidade que nós temos que andar. Se a palavra de Deus fala que nós temos que andar em amor, suportando, perdoando uns aos outros, nós temos que andar, nós temos que viver essa palavra, porque Jesus, ele andou em amor, perdoando uns aos outros. Ele não condenou, ele não julgou, aleluia, mas ele simplesmente amou. E a Bíblia nos ensina, aleluia, que nós temos que ser imitadores de Cristo. Se queremos viver debaixo da graça, temos que ser imitador de Cristo. Temos que viver a palavra de Deus. Temos que ter compromisso com o Senhor. Temos que nos esforçar a cada dia. Temos que vencer, os obstáculos do pecado que aparecem no nosso caminho, batendo na porta da nossa casa todos os dias. E se nós não estivermos vivendo debaixo da graça, o pecado vai entrar dentro do nosso coração e vai fazer com que nós perdemos o foco. Nós não podemos perder o foco. Paulo não perdeu o foco. Paulo passou por tantas situações, igreja. Dentro de prisão, Paulo não perdeu a alegria. Paulo não perdeu o desejo de viver. Mesmo dentro da prisão, Paulo motivava os que estavam lá fora. Mesmo sendo perseguido, Paulo sempre tinha uma palavra de motivação para as pessoas que estavam ali, ouvindo a palavra. Não podemos deixar que nenhuma situação venha fazer com que nós perdemos o foco, ou venha fazer com que a nossa fé ela seja abalada. Nós temos que crer. Enquanto tem vida, nós temos que crer, nós temos que ter esperança. A nossa esperança, ela jamais vai ser frustrada. Entenda isso. A sua esperança, ela está viva dentro do teu coração. Aprenda a viver debaixo da graça, tendo comunhão com o Senhor, obedecendo a palavra do Senhor, buscando a santidade dele, praticando a palavra de Deus, vivendo a palavra do Senhor. Quando nós vivemos a palavra de Deus, a nossa vida, ela toma um rumo diferente. Quando você vive a palavra de Deus, você não vai em busca das más influências nas redes sociais. Você não fica dando ouvido para fofoca. Você não fica ouvindo palavras que vai entristecer teu coração. Podem até falar: entra por aqui, sai por aqui, você tem 2 ouvidos. Ouça por aqui, solta por aqui, não guarda no teu coração. Porque se você guardar no teu coração, você não vive debaixo da graça. E tem muitas pessoas que lançam palavras negativas para entristecer o teu coração, para fazer você perder o foco, para desviar o teu olhar. O teu olhar, o teu foco é Cristo. Quando você permanece focado em Cristo, Ele cuida de todas as coisas. Ele cuida da tua vida, Ele cuida da tua casa. Olha o livramento que Deus deu para o Lourenço na semana passada. Verdade, Jesus. Olha que livramento. Olha, se pega o óleo. Olha que perigo. Mas Deus cuidou. Deus cuidou. Aleluia. Ele tendo a queda, Deus não permitiu algo pior, mas Deus cuidou. A mão do Senhor estava sobre a vida dele. A mão de Deus está sobre a tua vida. A graça do Senhor, ela está aqui nessa noite, porque a graça dele é suficiente para a tua vida. A graça de Deus é plena. Você não compra, você não recebe ela por dinheiro, mas você recebe ela por obediência, por comunhão com o Senhor, vivendo a palavra dele. Às vezes você acha que você precisa de muito, precisa estar com a tua conta recheada para ter uma vida feliz. Não. O que você precisa é da presença de Deus na tua vida. Você precisa da graça dele. Aleluia. Se você crê, você vai sair daqui nessa noite levando a graça, vai sair debaixo da graça para viver debaixo da graça. E as pessoas vão olhar para você e vão ver algo diferente na tua vida. Glória a Deus. As pessoas vão começar a olhar para você e ver que você está passando por algum problema e não vão te ver triste. Porque a graça de Deus vai alegrar o teu coração. E a graça de Deus é que vai sustentar a tua vida. Porque a graça, ela sustenta como sustentou a vida do apóstolo Paulo. Nós precisamos reconhecer as nossas limitações. Nós precisamos reconhecer que tem momentos da nossa vida que nós sentimos fracos.
Mas também temos que reconhecer que na nossa fraqueza há um Deus que nos aperfeiçoa, há um Deus que nos fortalece, há um Deus que guia os nossos passos, há um Deus que cuida da nossa vida, há um Deus que guarda a nossa vida, a nossa casa, e guarda a nossa família. É o mesmo Deus que tem sustentado a igreja. Às vezes você fala, mas os pastores estão lá na frente, os pastores não passam por prova, os pastores não falam de problema. Problema não é para ser dito, problema, aleluia, você apresenta para o teu Deus, porque Ele vai te mostrar a solução. Você fala da solução, mas não engrandece o problema. E tem muitas pessoas que ficam engrandecendo o problema, ficam inventando problema, e diminui o quanto o teu Deus é grande. Para de olhar para o problema, mas olhe para Deus, para a grandeza dele. Ele tem graça para a tua vida, Ele tem alegria para a tua vida, Ele tem uma porta de escape, como já foi dito aqui nesta noite. É noite de livramento que Deus tem para a tua vida. Quantos livramentos que Deus não deu para a apóstolo Paulo. Que essa marca dessa palavra ela esteja sobre a tua vida. Que Deus te marque nessa noite com essa palavra. Que o Espírito Santo marque o teu coração com essa palavra nessa noite. Que você saia daqui de uma forma diferente, crendo. Pastor, mas eu entrei aqui já com fé, então você vai sair daqui com mais fé. Se você entrou aqui forte, você vai sair mais forte. Se você entrou desanimado, você vai sair da força do teu Deus para viver um tempo de força na tua vida, porque o teu Deus é forte. Você pensa que você serve um Deus qualquer? Você pensa que você serve um Deus fraco? Você pensa que você serve um Deus pequeno? Você serve um Deus grande, um Deus que deixa o universo na palma das mãos dele. Você tem um Deus que cuida da tua casa, Ele tem a tua casa, tem a tua família, tem os teus filhos na palma das mãos dele. Você vai sair daqui enxergando o teu Deus de uma forma diferente. Você vai sair daqui para viver um tempo diferente na tua vida, um tempo de mais busca, um tempo de mais comunhão. Aleluia, porque essa marca, se você crê, o Espírito Santo, Ele coloca no teu coração nessa noite. Em nome de Jesus. O que você precisa é acreditar, é crer. Você acha que o teu problema é maior do que o problema do teu irmão? Talvez você não saiba nem o que o teu irmão está passando, né? Você fala, meu problema é grande, não é nada. Verdade. O teu problema é pequeno diante da grandeza do nosso Deus. Creia nisso. Creia que Deus já resolveu tudo na tua vida. Creia nessa palavra. Deus está falando, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, a minha graça é plena, aleluia, a minha graça ela é bastante, ela não é menos do que isso que o Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Tudo que eu e você precisamos, Deus já liberou nessa noite, e nós vamos sair daqui crendo, aleluia, que a vitória já está garantida. Em nome de Jesus. Que Deus está cuidando dos teus, Deus está cuidando da tua casa, você está aqui, mas Deus está cuidando de todas as coisas. Saia daqui com essa certeza nessa noite, saia daqui convicto da tua vitória. Saia daqui convicto que o cansaço não vai dominar a tua vida, que o desânimo não vai te paralisar, que a incredulidade não vai te impedir de vir para a casa do Senhor, que as palavras negativas não vão te impedir você de viver os sonhos que Deus tem preparado para a tua vida. Você não vai sair daqui acreditando naquela palavra que falaram, olha, tua família não tem jeito, o teu lar não tem jeito, está destruído, vai de mal a pior, é só ladeira abaixo. Mas eu quero te dizer, acredita na palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder para mudar o rumo da tua história. E sai daqui nessa noite, debaixo da graça de Deus, para viver na graça de Deus, levando a graça de Deus, porque o que você precisa é da graça de Deus, em nome de Jesus, porque ela é suficiente para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Sai daqui para viver uma semana abençoada, uma semana poderosa, porque o poder de Deus vai te aperfeiçoar, o poder de Deus já está te aperfeiçoando e já está te fortalecendo nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então recebe o Espírito dessa palavra e a palavra